Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aí aqui a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, já aproveita e se inscreve aqui. E não esqueça de compartilhar aí com seus amigos. Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto de radiobiologia. Você sabe o que é o RBE? Que é a efetividade biológica relativa e aonde esse assunto importa? Então, uma inscrita aqui do nosso canal pediu muito esse assunto, a Priscila, carinhosamente eu chamo ela de Pri. Então, esse vídeo aí vai ajudar você, Priscila, aí nos seus estudos sobre radiobiologia, que é onde existe uma imensidão de coisas para serem estudadas. Então, vamos lá entender um pouquinho aí de RBE. Já digo logo que eu, pelo menos, não acho um assunto tão simples assim, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo esse assunto. Então, vamos ver aí o que é essa efetividade biológica relativa. Bom, então uma coisa importante que esse RBE ele está diretamente relacionado à radiosensibilidade dos tecidos. Perceberam como muita coisa está relacionado aí ao como os tecidos respondem à dose de radiação que eles recebem. Então, a radiosensibilidade está diretamente relacionado a essa efetividade biológica relativa. E aí o RBE não depende somente da transferência linear de energia, que a gente já viu também em outros momentos aqui na nossa aula. Vai depender de outros fatores, como a própria dose de radiação, o tipo de radiação, qual a taxa de dose e também a questão de fracionamento e a idade de quem está recebendo aquela dose. Então veja que não é só a radiação ser de alto LET ou baixo LET que vai indicar aquela efetividade biológica relativa, mas também outros fatores vão interferir nessa resposta. E aí, como é que a gente determina? Então, a gente pode calcular esse RBE. A gente calcula através de dois valores conhecidos. O primeiro deles é a dose de referência da radiação, que aí eu já coloquei abaixo, por exemplo, a dose de referência para baixo LET que a gente usa é os 250 kV para raio-x raio gama. Então, qual é a dose para uma radiação de 250 kV ou raio-x ou raio gama? Então, essa é a dose de referência. E aí a gente divide pela dose a dose teste, no qual a gente quer achar a efetividade biológica relativa, né? O nosso famoso aí RBE. E o RBE você deve ter percebido que vem lá do inglês, por isso que a gente acaba sempre falando em RBE. E aí, nessa determinação, as coisas devem ser reprodutíveis. Eu vou calcular, então eu tenho que ter o mesmo sistema biológico, tenho que ter o tipo de radiação, deve ser o mesmo para eu testar essa questão, achar esse RBE em relação àquela dose de referência. Então, um conjunto de circunstâncias experimentais. Então, esses valores eles vão depender, de novo, a gente tem aí nesse quadro, esses valores dependem do quê? Da natureza e condições do material biológico que a gente vai testar, né? O tecido ou o ratinho, seja lá o que for. Então, eu tenho que ter as condições desse material, estado fisiológico, temperatura, concentração de oxigênio, porque isso interfere também, condições de nutrição, estágio do ciclo celular, porque a gente já sabe, já conhece que existe um período, um estágio do ciclo celular no qual a radiação é mais sensível. Então, a gente já sabe que dentro do ciclo celular existe um momento em que a célula ela é mais sensível à radiação. Então, isso também é um ponto importante. E aí, esse gráfico, eu adoro gráfico, vocês já devem saber disso, esse gráfico ele resume bem essa questão. E a relação do RBE com o LET, não é, a gente falou que não é só o LET, mas existe uma relação aí direta entre eles. Então, veja que eu tenho nesse eixo aqui vertical, nós vamos ter, né, no eixo Y, nós vamos ter números absolutos, e aqui no eixo X nós vamos ter lá os valores de LET, que são dados em kevs por micrometros. Então, veja que eu tenho para raio gama, para raio-x diagnóstico, eu tenho valores de RBE e de LET pequenos. E aí, quando nós vamos para as radiações de alto LET, veja o quanto cresce o RBE. Então, é aí que a gente diz que é exatamente eles são proporcionais.
Então, para as radiações de alto LET, nós vamos ter alta efetividade biológica relativa, como você está vendo aí. Para nêutrons rápidos e para partículas alfas, eu vou ter o maior RBE do meu gráfico. Então, a gente pode concluir que RBE, ele é proporcional ao LET. Então, se eu tenho radiações de alto LET, eu vou ter uma alta efetividade biológica relativa. Se eu tenho baixo LET, eu tenho baixo RBE. E aí uma relação que o RBE para raio-x é igual a 1, né? Você viu lá naquele nosso gráfico. Bom, então quando a gente fala aí de efetividade biológica relativa, para que a gente entenda de uma forma bem simples, que ele está diretamente relacionado ao LET, porém a gente viu de forma experimental, não é só o LET, tem outros fatores. Mas a gente pode fazer já essa relação direta de proporcionalidade. Maior o RBE significa que foi aí utilizada uma radiação de alto LET, que é alta transferência linear de energia. Então eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado a entender esse conceito de efetividade biológica relativa. E aí eu vejo, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!